Entre os mais bem guardados segredos da Amazônia está o artesanato das cuias. Ornamentadas com pinturas, incisões e pirogravuras, as cuias resultam de um ofício indígena antigo no Brasil, praticado por diversos grupos em toda a extensão do Rio Amazonas. Desde pelo menos o século XVII, viajantes e naturalistas relatam não só as várias formas de uso das cuias, mas também sua importância nas trocas comerciais. Herança deixada pelos índios da aldeia Gurupatuba, as cuias pintadas são até hoje produzidas na região do Baixo Amazonas, sobretudo nos municípios paraenses de Santarém e Monte Alegre. Nesta última cidade, os habitantes são chamados de pintacuias. A nossa cultura ela é uma cultura indígena. Na verdade, a nossa região, ela desenvolveu, ela começou a desenvolver quando esse nome pintacuia veio a funcionar de uma forma mais forte. Embora ocorra também na terra firme, é principalmente nas várzeas do Rio Amazonas, em seus furos e afluentes, que o artesanato de cuias se desenvolve. Seja na seca ou na enchente, no verão ou no inverno, o artesanato das cuias é uma importante fonte de renda para as famílias ribeirinhas, principalmente quando os peixes escasseiam e as pequenas criações perecem. Boas para usar, as cuias estão presentes na maioria das casas ribeirinhas, nos mais variados formatos e afazeres. Servem para pegar e armazenar a água do rio, para tomar banho, cozinhar, guardar e consumir líquidos e alimentos em geral. Na navegação, ajudam a tirar água da canoa. Boas ainda para ver, cumprem finalidade decorativa nas paredes e prateleiras das casas e são usadas até como parte do vestuário feminino. A cuia é também o tradicional recipiente para o tacacá, o mais típico prato da cozinha paraense. Aqui é o tucupi, colocado nesta cuia, que só nela pode ser servido o tacacá. Coloco a goma. E vou colocar esta folha que eu coloquei ainda agora aqui. É o jambu. O camarão é que é o gostoso do tacacá. Pronto. Aí eu vou passar para a freguesa servir. Lá se fazem as cuias mais galantes de beber. Elas são cobertas de tinta preta, com um verniz tão forte e tão fino que não perdem facilmente o lustre, nem as diversas cores com que, em linhas diferentes, se pintam e embrecham. Entre 1783 e 1792, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira empreendeu grande expedição de desbravamento e reconhecimento da Amazônia brasileira. Junto com desenhistas e um jardineiro botânico, registrou a natureza e a cultura de sua gente. Nos textos que escreveu, o pesquisador narrou, com riqueza de detalhes, os processos e produtos deste artesanato. Em 2002, quando nós começamos as atividades de pesquisa e documentação do artesanato de cuias em Santarém, nós encontramos nas localidades lá do Aritapera uma série de padrões iconográficos e também de técnicas de pigmentação das cuias que eram extremamente semelhantes àquelas que são descritas pelo Alexandre Rodrigues Ferreira no século XVIII. Do fabrico das cuias e das redes é que se vestem a maior parte das índias de Monte Alegre. Vende-se cada cuia na vila a 100 e 200 réis. Os brancos, que sabem disso, as compram às índias para negociarem com elas. As índias, que sabem que os brancos as compram, tratam de as trabalhar e aperfeiçoar. Trabalham, já ensinadas pelos europeus, no tocante às cores, ao gosto e à riqueza da pintura, ora dourada, ora prateada. Segundo relatos de Ferreira, naquela época as índias produziam de 5 a 6 mil cuias por ano. Alguns belíssimos exemplares foram enviados pelo naturalista para Portugal, onde até hoje estão guardadas, formando preciosa coleção no Museu da Universidade de Coimbra e na Academia de Ciências de Lisboa. As comunidades da várzea de Santarém são hoje as grandes referências em produção de cuias na região do Baixo Amazonas. Na Enseada e no centro do Aritapera,
no Carapanatuba, no Surubinhaçu e na Cabeça Donça, vivem mestras artesãs, que não só confeccionam cuias segundo técnicas tradicionais, como ainda as ensinam a jovens e mulheres de outras localidades, perpetuando o ofício. O artesanato das cuias é um trabalho longo e árduo. Uma cuia leva até 8 dias para ficar pronta. Este é um ofício essencialmente feminino, em que os homens só tomam parte eventualmente. É realizado sobretudo no núcleo doméstico, onde as mulheres, enquanto contam histórias e comentam a vida diária, se dividem nas diversas etapas do longo processo de trabalho. Avós, mães, tias, primas e vizinhas ensinam a arte às mais moças, observando sempre vocações individuais mais acentuadas para uma ou outra atividade, do corte até a decoração da cuia. As cuias são feitas a partir dos frutos da cuieira, uma árvore baixa, verdejante e resistente que frutifica o ano inteiro. Os frutos são retirados da cuieira e partidos ao meio, com o uso de facão ou serrote. O miolo é retirado e as metades são colocadas ao sol a secar. Depois de secas, são postas para amolecer dentro d'água, em bacias ou cercadinhos à beira-rio. Isto visa facilitar o processo seguinte, de raspagem bruta das superfícies interna e externa, com pontas de facas e colheres, que as artesãs chamam rapadores. Para o alisamento mais fino são usadas a escama do pirarucu e a folha da imbaúba. Isso aqui é a escama do pirarucu que a gente usa para a gente fazer a lixação na cuia. Por fora a gente ainda passa um outro tipo de lixa que a gente chama imbaúbeira, que é folha, uma árvore que se chama imbaúbeira. Bem lisinhas, as cuias são lavadas e dispostas ao sol para secagem. Neste estado são chamados de cuias pitingas e já podem ser utilizadas para diversos fins. O tingimento das cuias é realizado com o cumatê ou achuá, pigmento natural extraído da casca da árvore de mesmo nome, que só é encontrada na terra firme. Para buscá-la são necessários alguns dias de viagem, geralmente empreendida pelos homens da comunidade. Mas as artesãs podem comprar a casca do cumatê já em feixes, que são vendidos por marreteiros. E aí a gente coloca de molho para a gente poder bater e tirar a tinta para poder passar na cuia. Para extrair a tinta, a casca do cumatê, que é rica em tanino, é colocada de molho por 3 a 5 dias em água aquecida ao sol. A água tingida é então passada nos 2 lados da cuia seca, com um pincel feito de penas de galinha. A operação é repetida até que as peças adquiram coloração vermelha bem escura. Após o tingimento, dá-se início a um sofisticado e curioso processo químico que fixa e torna negro o cumatê, deixando a cuia pronta para o consumo de líquidos e alimentos que, de outra forma, a fariam perder a cor. Depois de pintado, você coloca ela toda assim como está aqui em cima da mesa, debruçada em cima da cinza. Deixa elas debruçadas lá. Quando no outro dia você vai, aí elas estão todas pretinhas. Depois de secarem num jiral, as cuias são levadas para um estrado chamado de cama ou puçanga, recoberto com uma camada de areia e cinzas, sobre a qual se borrifa urina humana, colhida na noite anterior em cuias grandes chamadas coiós. Usa-se sobretudo a urina de mulheres e crianças, já que, temendo ficar em panema, azarados, os homens preferem manter distância desse procedimento. A cama molhada é forrada com palha ou folhas, e nela são dispostas as cuias, emborcadas e abafadas com um pano ou lona. Passadas cerca de 6 horas, o processo é repetido com as cuias desemborcadas, sempre em local coberto e ao abrigo da chuva. Depois de fixada a tintura, as cuias são muito bem lavadas com água e ervas cheirosas. Ainda não explicado pelos cientistas de nosso tempo, mas empiricamente controlado pelas artesãs indígenas do passado,
Tal processo envolve um conjunto de saberes que há séculos são preservados nas comunidades artesanais do Baixo Amazonas. Eu já estou aqui rascunhando a cuia, do que as outras tudo já fizeram aquele trabalho, né? Já chegou agora na minha vez a rascunhar. Há vários modos de fazer a ornamentação das cuias. O mais antigo de que se tem notícia é aquele em que se usam objetos pontiagudos para produzir incisões, retirando a laca preta de cumatê e assim formando os desenhos que, depois podem ser pintados ou não. Este modo de fazer é preservado até hoje, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Guardados na memória das artesãs ou redescobertos através de pesquisas, os padrões de ornamentação das cuias integram um repertório constituído em séculos de contato intenso entre os colonizadores europeus e os índios. No inventário do artesanato de cuias do Baixo Amazonas, foram identificados e reproduzidos mais de 50 desenhos, encontrados em peças provenientes dessa região, que hoje fazem parte de coleções de diferentes museus brasileiros. No repertório inventariado destacam-se anagramas, pássaros, frutas, medalhões, brasões, molduras e motivos florais de estilo rococó, tal como Alexandre Ferreira registrou no século XVIII. Uma verdadeira marca da influência europeia no fazer nativo, que se fixou na memória regional como referência cultural e tradição. No século XX, um novo estilo de ornamentação das cuias se desenvolveu nos núcleos urbanos da Amazônia. Substituindo as incisões por traços feitos com tintas industrializadas, surgiram paisagens e outras pinturas, de temas e motivos variados. As cuias assim decoradas passaram a conviver com as antigas rascunhadas, nas casas, barracas de tacacá e lojas de artesanato de todo o Pará, tornando-se também um signo da identidade paraense. Um artesanato que há séculos tem aliado técnicas tradicionais de pigmentação a repertórios iconográficos em permanente transformação. Ao longo da segunda metade do século XX, o isolamento das comunidades, o baixo preço das peças e a concorrência crescente com utensílios industriais se somaram para desestimular a produção das cuias ornamentadas em Santarém e Monte Alegre. Aos poucos, a memória deste fazer, principalmente dos desenhos, começou a esmaecer. A maioria das artesãs vendia as cuias pretas lisas para marreteiros e outros comerciantes, que as revendiam para o consumidor final ou para artesãos urbanos, que compravam essas peças para decorar a seu modo. Por uma dúzia de cuias lisas, as artesãs recebiam cerca de R$3. Quando eram decoradas, o preço da dúzia subia não mais que 50 centavos. A continuidade desse ofício dependia, entre outros fatores, da busca de um mercado mais qualificado, onde as artesãs pudessem obter preços justos em suas cuias. A situação hoje é bastante diferente. Cerca de 30 dessas mulheres se organizaram na Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém e hoje, por meio dessa entidade, elas têm mantido um contato direto com o consumidor final do seu artesanato. Os R$3 que elas recebiam pela dúzia de cuias antigamente representam hoje o preço mínimo de uma unidade de cuia, ou seja, uma peça pequena hoje vale R$3. Articuladas em torno de seu ofício, descobrem-se mais fortes para atuar na sociedade. Neste contexto é que surge o desejo de reconhecimento oficial do artesanato de cuias como patrimônio cultural do Brasil. Para as artesãs de Santarém, a luta pelo registro desse ofício representa um passo importante para sua inclusão social. Para artesãs de outras localidades, ele traz, sobretudo, a perspectiva de proteção e apoio a seus saberes e fazeres. Em primeiro lugar, esse é um ofício que permanece praticamente inalterado na região do Baixo Amazonas desde pelo menos o século XVIII. É um ofício bastante tradicional. Em segundo lugar, o que está em jogo é um conjunto de conhecimentos tradicionais que não tem recebido qualquer tipo de proteção. Suportes privilegiados para a inscrição de ideias que ganham corpo em incisões ou pinturas, as cuias do Baixo Amazonas contam a seu modo
uma história do Brasil. Na combinação de técnicas indígenas de pigmentação com padrões iconográficos de diferentes origens étnicas e culturais, esse artesanato envolve modos de fazer e formas de expressão singulares que se constituíram desde a colonização da Amazônia até os dias atuais. Registrar esse ofício como patrimônio cultural brasileiro significa não só reconhecer a necessidade de políticas públicas que visem a sua promoção, mas que busquem também a inclusão social de grupos historicamente negligenciados nos processos de desenvolvimento e distribuição de riquezas neste país. Então a gente precisa que seja registrado isso é um patrimônio nosso, uma cultura nossa, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Vai, tio! Seu jeito vai dar a porreta. João Gomes eu mandei o verso antigo dizendo o poeta é puro, chama-se de lamparina no calendário das luzes, eu traço que me ilumina. No verdade, Gilva, eu vi você saindo, eu vi você sumindo, por ir de vez. No verdade, Gilva, eu vi você saindo, eu vi você sumindo, por ir de vez. De madrugada canto um galo anunciando que dia já vem raiando, tá na hora de acordar. Parece a força da maré numa reponta, parece o rasgo da campina de cantado, parece o cabo da viola ponteando, na mesma lua que dentro do dedilho aço. Levanto o macho e vou cantar pra ele escura, vou fazer